essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é uma noite muito especial, porque além de nós termos este momento tão importante na vida da igreja e também na vida das famílias, que é a apresentação de uma criança, né? Criança é bênção, completa a alegria da família, né? Então isso é uma bênção muito grande em nossas vidas, mas nós temos uma bênção ainda maior nesta noite, porque nós vamos também participar da ceia do Senhor. Hoje é uma noite onde nós vamos também trazer não somente a nossa memória, mas também trazer ao nosso coração tudo aquilo que Jesus ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Ali na cruz nós tivemos a salvação consumada. E participar da ceia, meus irmãos, é manter vivo este memorial onde Jesus ele nos salvou, onde ele entregou a sua vida para resgatar as nossas vidas. Ele se doou ali, ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele prometeu que um dia nós estaremos com ele, na glória, e iremos cear com ele. Então, todas as vezes que nós participarmos da ceia, nós podemos, irmãos, e devemos deixar muito vivo em nosso coração a salvação que ele nos trouxe e também a promessa de que um dia nós estaremos com ele. Amém, meus queridos? Mas de uma forma bem direcionada, eu gostaria de trazer nessa noite uma palavra à igreja, aos irmãos, a você que nos visita, acerca da salvação. Amém? Enquanto nós não estamos na eternidade, enquanto nós não estamos participando da ceia do Senhor lá na eternidade, nós ainda estamos aqui. E enquanto, irmãos, nós estivermos aqui, nós precisamos, além de nós vivermos a nossa vida cristã, usufruirmos da nossa salvação em Cristo, nós também precisamos falar, irmãos, acerca da salvação em Cristo Jesus. Amém? Salvação. Isso, meus irmãos, é importante porque a salvação é o item mais precioso que nós temos em nossa vida. Porque não adianta ser bem-sucedido nessa terra, não adianta termos bens, não adianta sermos inteligentes, não adianta termos bons empregos, não adianta ter um carro bonito, não adianta nada disso, porque tudo isso vai passar. E o que vai fazer a diferença na vida de cada ser humano será no dia em que ele fechar os seus olhos sobre essa terra. Quando ele fechar os olhos nessa terra, e quando ele abrir os olhos na eternidade, aí estará a diferença. Onde o homem estará? Ou seja, é o que Jesus disse numa das parábolas. O homem louco, que pensava nessa vida, queria prosperar nessa vida, plantou muito, derrubou os celeiros velhos, construiu celeiros novos, colheu bastante, se fartou com a prosperidade que ele adquiriu ali com o seu empreendimento e começou a falar: alma, você agora está farta, alma, agora descansa, porque você tem muito bens. Mas o Senhor Jesus disse que naquela mesma noite perguntaram para ele: o que você tem reservado? O que você tem construído? Ficará para quem?
louco, nesta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem ficará? Meus irmãos, hoje é dia de falarmos sobre aquilo que é mais importante na vida do ser humano, a salvação. Mais do que toda e qualquer outra necessidade que o ser humano tenha, que talvez você hoje tenha, a salvação, ela está acima de tudo isso. E isso porque a salvação é a vontade de Deus para todos os homens. Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, ele vai falar que esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor Jesus, ele vai falar que ele é a verdade. Ele vai falar em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a verdade liberta. Por isso, o Senhor Jesus, Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta do engano, que liberta da cegueira, que liberta do sofisma, que liberta das prisões, das cadeias do pecado, que liberta da escravidão de Satanás. Jesus, ele é a verdade de Deus. Jesus é o amor de Deus. Jesus é a salvação de Deus para o homem. Jesus, ele é o Senhor. E ele é o Senhor porque ele é o Salvador. E ele quer salvar. Ele quer alcançar. Ele quer transformar. Porque uma vida alcançada por Cristo, uma vida transformada por Cristo, conhecerá a vontade de Deus. E saberá que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquele que for alcançado por Cristo, aquele que for salvo por Cristo, encontrará o sentido verdadeiro para a sua vida. Aquele que for alcançado por Cristo, ele terá uma nova vida. Ele irá experimentar a vida que ele prometeu em João 10:10, onde ele disse, o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que é salvo encontrará abundância de vida e viverá essa vida em abundância. Muitas pessoas, por não conhecer a Cristo, vivem fora desse propósito de Deus. Vivem, muitas vezes, tristes na vida, abatidos, inseguros, preocupados, desanimados, muitas das vezes, até mesmo vazios de alma e escravizados pelo pecado. Vivem muitas das vezes no mar de problemas, numa vida que fica estagnada, uma vida que se dá um passo para frente e 2 passos para trás, quando não dá 3, 4. Uma vida, muitas das vezes, sem perspectiva, ou muitas vezes uma vida que é pautada por momentos de uma falsa alegria e felicidade, onde muitos se afogam dentro do mar da ilusão da vida em que vive. Muitos vivem assim.
muitos vivem uma vida de sofrimento. Muitos vivem uma vida sem direção. Muitos vivem uma vida sempre em cima do muro. Muitos vivem uma vida sem direção. Mas o fato é que, em Cristo Jesus, tudo isso pode ser mudado. O fato é que em Cristo Jesus, tudo isso pode ser transformado. E nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos, de passarmos um texto com os irmãos, texto talvez muito conhecido, mas que fala profundamente ao nosso coração, exalta o nome de Jesus e apresenta a realidade da necessidade de salvação que as pessoas precisam. Por isso eu quero convidar você, nós vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, onde faremos a leitura até o versículo 52. Vou ler na versão ARA. Como ainda estamos, em temas livres, hoje nós vamos então falar sobre esse personagem aqui do capítulo 10 de Marcos, onde nós vamos então ser ministrados pelo Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção para este momento, onde a tua palavra será ministrada. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar na compreensão da tua palavra e da tua vontade. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado neste momento. Ó Deus, esteja falando em cada coração, em nome de Jesus. Todos aqueles que adentraram, ó Pai querido, a tua casa nesta noite, ó Deus, que sejam abençoados pela tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, em o nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém? Meus queridos irmãos, eu intitulei a mensagem de hoje com o tema Saindo das Trevas para a Luz. Saindo das trevas para a luz. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a experiência que esse personagem teve, chamado o mendigo, o cego Bartimeu, ele teve. Uma experiência onde nós podemos, meus queridos irmãos, aprender com a vida dele. Aprender com a experiência que ele teve ali. Porque ele teve uma experiência de salvação. Ele teve uma experiência, meus irmãos, que foi, como eu disse no início, e é
aquilo de mais importante e de maior valor que nós podemos ter nesta vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos falar sobre a experiência que o cego e mendigo de Jericó teve, chamado Bartimeu. Bom, um rápido pano de fundo. Meus irmãos, Jesus, ele estava passando. Jesus, ele estava anteriormente, antes de chegar ali na cidade de Jericó. Jesus, ele estava na região da Galileia e ele teve então essa passagem pela cidade de Jericó. Jericó, na verdade, haviam duas cidades. A Jericó original, ela, nos dias de Jesus, era somente ruínas. E por que Jericó, naqueles dias, era uma ruína? Porque quando Josué, lá no capítulo 6 de Josué, quando eles foram derrubar as muralhas de Jericó, conquistar a cidade de Jericó, depois que houve a conquista, Josué, ele amaldiçoou aquela cidade. Então, muito provável, Jericó não foi mais edificada, porque ela ficou como uma cidade que havia sido amaldiçoada. Mas o rei Herodes, nos seus dias, ele reconstruiu Jericó, não na velha cidade, mas ele construiu uma nova Jericó, uma Jericó que atendesse o seu egocentrismo, a sua vaidade. E a Jericó, nos dias de Jesus, era uma Jericó, era uma cidade mais estruturada, era uma Jericó mais bonita, para poder atender os desígnios e a vaidade do rei Herodes. E entre a Jericó velha e a Jericó nova, havia então uma passagem. Então foi nessa passagem que vai então ocorrer o encontro que o cego Bartimeu ele teve com Jesus. Então nessa estrada ali, nós vemos que Bartimeu ele estava na entrada da cidade. Jesus ele estava passando e uma grande multidão estava ali passando também. E porque havia uma grande multidão ali quando Jesus passou? Naqueles dias, eram os dias que estavam antecedendo a Páscoa. E pelas leis daquele tempo, os maiores de 12 anos, e que ficavam cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, eles tinham que ir, era obrigado, eles tinham que ir a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Então todas as pessoas que moravam na adjacência iam para Jerusalém. E quando Jesus ele estava então ali, Jesus ele estava indo para Jerusalém. Jesus estava indo para as festividades da Páscoa. E como muitas pessoas queriam conhecer Jesus, queriam ouvir as palavras de Jesus, eles queriam ouvir o mestre que havia se levantado e que estava confrontando os religiosos da época, os doutores da lei, e estava fazendo um rebuliço naqueles dias. Então, quando Jesus ele passa ali, havia uma grande multidão com Jesus, porque ali havia estes peregrinos que estavam indo para a festividade da Páscoa em Jerusalém, mas estavam indo também muitas e muitas pessoas que estavam querendo ver Jesus,
conhecer Jesus e ver o que Jesus iria falar e o que Jesus iria fazer nos dias da Páscoa em Jerusalém. E quando o texto fala que uma numerosa multidão estava acompanhando Jesus, nós podemos entender que era uma multidão numerosa. Se nas multiplicações de pães, Jesus multiplicou, tinham 4.000 homens, depois tinha 5.000 homens. A gente pode supor que essa multidão era de milhares de pessoas, principalmente por causa da festividade da Páscoa em Jerusalém. Era uma grande multidão que estava ali. Então, de uma forma bastante objetiva, esse era ali o contexto, esse era ali o pano de fundo. Mas o nosso objetivo é falar sobre a experiência que Bartimeu ele teve. E dentro dessa experiência que Bartimeu teve, ele teve algumas atitudes que nós precisamos também estar não somente ouvindo, mas também refletindo sobre a nossa vida. Amém, queridos? Bom, então, em primeiro lugar, qual era a condição deste homem chamado de Bartimeu? Então, versículo 46, ele diz: e foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do... assentado à beira do caminho. Qual era a situação de Bartimeu, meus irmãos? O texto aqui começa a falar que Bartimeu, ele era o quê? Cego, ele era o quê? Mendigo, e aqui fala que ele era filho de Timeu. Meus irmãos, olha a situação deste pobre homem. Cego, mendigo, e nem nome tinha. A Bíblia não fala o nome dele. Bartimeu não é nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Ele era tão insignificante. Ele era uma pessoa tão à margem da sociedade. Ele era uma pessoa tão infeliz, tão desprezível, que nem nome a Bíblia cita. Ele não tinha nome. É claro, ele tinha um nome, tinha, mas o nome dele não era relevante. Ele não era conhecido pelo nome dele. Ele era conhecido, você conhece o cego, você conhece o mendigo, você conhece o filho de Timeu. Mas ele não era considerado pelo seu nome. O homem que estava ali, à margem da sociedade, vivendo de esmola, vivendo da caridade das pessoas, sem perspectiva na vida, com certeza, sofrendo, triste, um homem amargurado na sua alma. A Bíblia fala que esta era a condição dele. E essa condição, ela coloca muitas pessoas numa outra condição. E qual é essa condição? É a condição do comodismo. É a condição de se acostumar com a desgraça. É a condição de se acostumar com a miséria. É a condição de se acostumar a ser cuidado pelos outros. É a condição de ser acostumado como eu sou um pobre coitado. É a condição de viver, por incrível que pareça, uma situação caótica dessa leva muitas pessoas
por incrível que pareça, a viver ainda numa zona de conforto, num comodismo. Por isso que o texto fala que ele estava assentado à beira do caminho, porque essa era a condição dele. Uma pessoa que durante anos e anos vivendo naquela condição, ele também estava acostumado a viver com aquela qualidade de vida. E qualidade de vida ruim, muito aquém daquilo que Deus tem para as pessoas. Uma qualidade de vida muito aquém da dignidade que Deus ele deseja que as pessoas possam viver. Então, estar assentado aqui à beira do caminho, nós podemos colocar que significa estar naquela condição, uma condição de acomodado, uma condição de estar bom viver desse jeito, de estar sentado à beira do caminho no sentido, eu estou aqui, parado, porque eu não tenho perspectiva. Eu estou aqui parado, porque não tem jeito para mim. Eu estou aqui parado, porque nada vai dar certo. Eu estou aqui parado, porque a vida é assim mesmo. Estar assentado à beira do caminho significa estar paralisado, sem perspectiva, e muitas das vezes sem o desejo de mudar. Sem o desejo de mudar. Então, meus irmãos, essa é a situação do cego Bartimeu. É o que o texto aqui nos diz. E muitas pessoas, nos nossos dias, vivem dessa forma. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão vivendo dessa forma. Pessoas muito próximas a você. E quem sabe, talvez, até pessoas entre nós nessa noite estão vivendo dessa forma. Mas a partir do versículo 47, a história de Bartimeu começa a mudar. E aí, irmãos, que começa algo que eu gostaria que você abrisse o seu coração e entendesse que essa é uma palavra para todos nós. O versículo 47, nós vamos ver a primeira atitude que Bartimeu teve. O versículo 47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A primeira atitude que Bartimeu ele teve, meus irmãos, a primeira atitude foi o clamor. E ele teve uma motivação para começar a clamar. Porque o texto aqui diz, no começo do versículo 47, e ouvindo, que era Jesus de Nazaré que estava passando ali no meio da multidão, algo aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, irmãos, ele era cego, mas Bartimeu não era surdo. Então, meus irmãos, Bartimeu, primeiro, ele percebia quando tinha muitas pessoas ou poucas pessoas andando na rua. E naquele momento ele percebeu que havia muitas pessoas andando. Ele não via, mas ele ouvia o tropel das pessoas, os passos, as pessoas conversando, murmurando, falando. E aí ele perguntou, com certeza ele perguntou, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? E aí alguém falou para ele, e ouvindo, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Meus irmãos, quando ele ouve que era Jesus que estava passando ali, algo começa a mudar na vida de Bartimeu. Como eu disse, Bartimeu ele era cego, mas Bartimeu não era surdo. E pelo fato dele ficar na entrada da cidade, assentado ali à beira do caminho, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, ele desenvolveu
habilidade para ouvir, e ouvir até em longa distância. E ele ouvia acerca de Jesus. As pessoas transitavam e ele ouvia o que as pessoas falavam. Ele ouvia as pessoas relatando. Ele ouvia o testemunho das pessoas falando acerca de Jesus. Então ele ouvia que Jesus, ele estava curando. Ele ouvia que Jesus estava libertando. Ele ouvia que Jesus estava trazendo uma palavra de poder vinda do alto. Ele ouvia que Jesus falava da vida eterna. Ele ouvia que Jesus ensinava sobre o amor. Ele falava do perdão. Ele ouvia que Jesus realizava milagres. Ele ouviu que Jesus curou o fluxo de sangue de uma mulher há 12 anos. Ele ouviu que Jesus curou um leproso. Ele ouviu que Jesus curou um cego de nascença. Ele ouviu que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Ele ouviu que Jesus, esse que se intitulava e falava que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho de Deus, estava passando na sua frente. Então, naquele momento, ele começa então a clamar: é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começa agora a clamar, porque ele tinha a convicção que Jesus podia mudar a vida dele. Jesus podia restaurá-lo. Jesus podia mudar completamente o seu destino. E a primeira atitude que ele teve, ele começou a clamar. Ele começa a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim, porque eu sou miserável. Olha a minha vida, Jesus. Olha a situação que eu estou, Jesus. Olha o meu sofrimento, Jesus. Olha, Jesus, as minhas trevas, porque eu não vejo a luz e dentro de mim tem trevas. Jesus, tem misericórdia de mim. E ele começa então a clamar. Meus irmãos, ele começa a clamar. E essa é a primeira atitude. Aquele que quer ter vida transformada, aquele que quer mudar de vida, aquele que quer de fato experimentar uma nova vida, aquele que quer conhecer a Deus, precisa clamar por Jesus. Porque Jesus é o único que pode salvar. Não há outro nome, não há outro nome poderoso para salvar nos céus e na terra que não seja o nome glorioso e poderoso de Jesus. Não há. Versículo 48, nós vemos a segunda atitude que Bartimeu teve. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós vemos, irmãos, uma outra atitude que Bartimeu teve. Ou seja, por ele ser um mendigo, por ele ser uma pessoa desprezível, por ele ser uma pessoa sem importância, e ainda por cima, cego, ninguém dava atenção para ele. Mas uma coisa que a multidão é muito boa em fazer é criticar, é se opor. E aqui o texto diz que a multidão, ou seja, pessoas que estavam ali seguindo Jesus, falava para ele: ô infeliz, fica no seu lugar. Ô pobre coitado, fica aí na sua. Ô cego, fica aí, para. Você está enchendo o saco. Para de gritar. Você acha que o mestre vai te ouvir? Você não pode ver, mas vou falar para você.
Jesus está a uns 500 metros na sua frente, a 1 quilômetro na sua frente, tem muita gente na sua frente, esquece, fica aí na sua, nada vai mudar, você é um pobre coitado mesmo, fica aí na sua, Bartimeu. Mas o texto fala que quanto mais as pessoas o repreendiam, quanto mais as pessoas falavam para ele ficar quieto, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Atitude de quê? Atitude, meus irmãos, atitude de perseverança. Sem Bartimeu saber, meus irmãos, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Bartimeu, naquele momento, sem saber, o Espírito Santo estava agindo na sua vida. Aquela, meus irmãos, era a última oportunidade de Bartimeu. Sabem por quê? Porque Jesus, ele estava em direção agora a Jerusalém. E poucos dias depois, Jesus ele seria então preso e entregue aos religiosos, entregue a Pilatos e ser morto na cruz. Bartimeu, sem saber, ele estava tendo a última oportunidade passando diante dele. E ele, naquele momento, sem saber, ele se posiciona e começa a perseverar. Quanto mais, aqui fala, quanto mais a multidão falava para ele ficar quieto, mais ele gritava, mais ele clamava. Aquele que quer ter uma vida transformada, aquele que quer ter um encontro com Deus, aquele que quer mudar de vida, precisa perseverar. Precisa aprender a perseverar. Porque muitas das vezes falta tão pouco. Às vezes falta tão pouco. E as pessoas desistem, as pessoas perdem a oportunidade. Meus irmãos, como é importante a gente aproveitar as oportunidades. E Bartimeu, sem saber, ele estava aproveitando aquilo que seria a sua última oportunidade. Perseverar. Perseverar. Não se intimidar. E essa foi uma atitude muito importante que Bartimeu ele teve. Ainda, meus irmãos, nós vemos que Jesus ele é tão maravilhoso que no versículo 49 a palavra diz o seguinte: parou Jesus e disse: chamai-o. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa que acontece. Quem estava na frente da multidão? Quem? Quem está aqui comigo aqui nessa noite? Quem estava lá na frente da multidão? Jesus. Quem estava atrás de Jesus? A multidão. Aonde que estava Bartimeu? Estava lá atrás, talvez depois do último da multidão, já. Mas o texto aqui diz, meus irmãos, que de repente, Jesus parou. Ele estava caminhando, irmãos, a caminhada que eles faziam lá era uma caminhada para valer. Eles caminhavam cerca de 8 horas por dia. 8 horas por dia eles faziam de caminhada, todos os dias, até chegar em Jerusalém. Eles não paravam para ficar batendo papo, não paravam para ficar contando como que foi o jogo de ontem, como que vai ser o jogo de amanhã. Não.
Eles caminhavam para valer, e todo mundo. Então, perder tempo nesse tipo de caminhada não era salutar, porque podia escurecer, poderiam ficar em lugares perigosos, poderiam ficar expostos, então eles caminhavam e caminhavam para valer. Imagina aí o Daniel ou o Fabrício, né? Tem 1,5 metro de perna, caminhando a passos firmes, né? E lá na frente, Jesus caminhando com esses passos, de repente ele para. Jesus parou. Jesus parou. Olha só que interessante. Jesus parou e disse: olha, tem alguém que está me clamando lá no final da multidão. Ele está me clamando até agora. Com certeza os discípulos que estavam perto de Jesus: mestre, tu endoidaste o cabeção novamente? Aquela vez a multidão te apertava e tu perguntaste: quem me tocou? Quem me tocou? E agora, nessa numerosa multidão, todo mundo falando, conversando, e o Senhor quer que a gente vá atrás de alguém para buscar para o Senhor? É isso mesmo. Vão até lá, porque existe um homem que está clamando por mim, gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É esse que me fez parar, porque eu ouvi o clamor do coração dele. Vão lá e tragam este homem. Tragam este homem. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Imagine só, 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas atrás de Jesus, lá na frente, e Jesus ouve. E para toda aquela multidão, porque Jesus é o que estava na frente, ele para. E ele manda trazer. E Jesus conhece tanto a necessidade, irmãos, das pessoas, que Jesus sabe aquilo que as pessoas precisam ouvir. Jesus é maravilhoso. Jesus conhece, irmãos, a aflição de cada alma. Jesus conhece a aflição de cada coração. Jesus sabe aonde que dói. Jesus sabe aquilo que as pessoas estão precisando. E quando se clama com o coração quebrantado, Salmo 51, versículo 17, lá vai falar que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. E foi um coração contrito e quebrantado que fez com que Jesus parasse lá no início da multidão. E ele manda dizer: vão lá, e vocês ainda vão falar algo para ele. Vocês vão dizer a ele: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Irmãos, era o que Bartimeu precisava ouvir. Você já parou para pensar? Aquele momento, Bartimeu, talvez assim, querendo tatear, rastejando, clamando, as pessoas falando para ele ficar calado, para ele parar de incomodar. E aí, de repente, chega os discípulos de Jesus, chega para ele, ouvem ele ali clamando e falam para ele: olha, tem bom ânimo. Você já parou para pensar? No momento da tribulação, no momento da aflição, no momento do desespero, no momento da dor, vem uma palavra doce, vem uma palavra dos céus, vem uma palavra que cura, vem uma palavra que restaura, vem uma palavra que é um bálsamo,
falando, tem bom ânimo. Pessoa está na lama e vem a palavra, tenha bom ânimo. Pessoa está no desespero e vem a palavra, tem bom ânimo. Pessoa está desorientada e chega a palavra, tem bom ânimo. Pessoa está em lágrimas e vem a palavra, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. E aí, segunda palavra que ele ouve, tem bom ânimo, porque aquele que você clama está te chamando. Tem bom ânimo, porque ele te chama. Tem bom ânimo, porque aquele que pode todas as coisas está te chamando. Tem bom ânimo, porque aquele que pode mudar a sua vida está te chamando. Tem bom ânimo, porque aquele que pode trazer luz para a sua vida, ele te chama. Aquele que pode te colocar de pé, é ele que está te chamando. Ele te chama, tenha bom ânimo. E eu tenho certeza que nessa noite, pessoas entraram aqui precisando ouvir isso da parte do Senhor. E Ele fala para você nessa noite, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque eu estou te chamando. Tenha bom ânimo, eu estou te chamando. E aí, meus irmãos, aí nós vemos a terceira atitude que Bartimeu teve no versículo 50. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então, meus irmãos, a parte A aqui, lançando de si a capa, foi a terceira atitude que Bartimeu teve. E o que era a capa? Meus irmãos, o Império Romano, eles eram extremamente organizados, principalmente com relação ao controle social. E naqueles dias, era como se fosse meio que obrigatório as pessoas que mendigavam, que não tinham sustento, que não tinham casa, eles tinham que usar uma capa. Aquela capa era sinal da posição social que a pessoa ocupava ali dentro da sociedade, que era controlada pelo Império Romano. E a capa que essas pessoas usavam significavam que elas eram as pessoas que dependiam das outras, eram pessoas que eram miseráveis. Aquela capa representava a situação deplorável que as pessoas viviam. Aquela capa representava a proteção contra o sol, contra a chuva. Aquela capa era como se fosse a casa das pessoas que viviam naquela condição. Aquela capa cheirava mal. Era uma capa fedorenta. Porque ela acompanhava dia e noite os mendigos, esse tipo de pessoa. Não era lavada, era surrada com o tempo, virava um mulambo, mas era a proteção que aquelas pessoas tinham. E aí, o versículo 50 fala que quando Bartimeu ele ouviu as palavras de Jesus, tenha bom ânimo, o mestre te chama. Aqui fala que Bartimeu, de um salto, lançando de si, primeiro, a capa, ele jogou a capa fora. Ou seja, ele já estava entendendo, ele não queria mais aquilo para a vida dele. Ele não queria mais aquele tipo de proteção,
ele não queria mais aquela vida, ele não queria mais aquela capa que representava toda a sua condição de sofrimento, de dor, de tristeza. Ele não queria mais aquela capa que era símbolo de vergonha, que era símbolo para ele de derrota, de frustração, de humilhação. Ele lançou de si a sua capa, porque ele encontrou ali naquele momento um propósito maior. O mestre me chama, o mestre me chama, então eu não preciso mais dessa capa. Não preciso mais dessa capa. E a capa, ela também significa aquela falsa segurança, onde as pessoas escondem também. Escondem aquilo que na verdade elas são. Esconde a hipocrisia, esconde a vida de mentira, esconde a vida de adultério, a vida de imoralidade, esconde a vida de mesquinhez, esconde aquela vida de mentira, esconde aquela vida de enganação, esconde aquela vida de dureza de coração, esconde aquela vida de uma pseudo-religiosidade. Aquela capa é uma prisão. E ele teve essa atitude. Ele jogou a capa fora. Ele deixou aquela capa, porque ele encontrou um propósito maior na sua vida. E aí, continuando, aí quando nós vemos aqui na parte B, ele teve a quarta atitude, versículo 50. E levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele lança agora a capa, porque ele encontrou agora um propósito maior na sua vida, e agora ele deu um salto. E o salto aqui é a atitude de quê? É a atitude de disposição. Eu quero ir ao encontro com Jesus. Eu estou pronto. Podem me levar ao encontro de Jesus. Eu estou pronto e eu quero. Por isso ele teve essa disposição. Ele não teve preguiça. Ele não ficou duvidando. Ele não ficou pensando, será? Será que está me chamando mesmo? Será? Eu sou tão coitadinho. Será que ele de fato me ouviu? Eu sou um pobre coitado mesmo. Será que ele vai se importar comigo? Será que esse pessoal não está tirando onda com a minha cara, não? Será que eles estão falando mentira para mim? Será? Não. Ele teve determinação. Ele teve determinação porque no coração dele ele estava crendo. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Então ele não duvidou quando a oportunidade chegou para ele. Então ele, de um salto, ele teve aquela disposição. Ele não teve preguiça, ele não teve mimimi daqui, mimimi de lá, mas ele se posicionou de um salto. Ele se colocou em condição e pôde falar, eu estou pronto, pode me levar à presença de Jesus. Eu estou pronto, pode me levar à presença do Mestre. Pode me levar. Se for o caso, eu vou até correndo. A disposição dele era tão grande que eu vejo que Bartimeu tinha energia para ir correndo para chegar até onde Jesus estava. E aí, meus irmãos, nós vemos que chega a bênção no encerramento. Versículo 51. E perguntou-lhe Jesus, depois que ele foi encontrar ali com Jesus, e lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Jesus, ele sabia que aquele homem era um cego. Na hora que ele aparece diante de Jesus, ele viu, além de Jesus já saber, mas ele viu que diante dele estava
um cego. E aí ele ainda pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Talvez não fosse nem necessário Jesus fazer essa pergunta, mas Jesus ele fez questão de fazer essa pergunta, porque ele queria ouvir. Ele queria ouvir, queria sentir aquela correspondência de Bartimeu. Que queres que eu te faça? E essa pergunta eu tenho certeza que ele também está fazendo para vidas aqui nessa noite. Você que veio aqui nessa noite, Jesus está perguntando para você: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor Jesus, ele está fazendo essa pergunta: que queres que eu te faça? E aí a resposta de Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Eu não quero mais ficar assentado à beira do caminho. Eu quero ver a luz. Eu quero ter uma vida agora diferente. Eu não quero ter aquela vida de humilhação. Eu não quero mais aquela vida de sofrimento, aquela vida sem sentido. Eu não quero mais usar a capa. Eu até deixei aquela capa, Senhor. Aquilo não me pertence mais. Aquilo é coisa do passado. Eu quero ver. E aí, meus irmãos, nós vemos então, no último versículo, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus irmãos, quando Jesus ele fala, para encerrarmos, quando Jesus ali ele fala para Bartimeu: a tua fé te salvou, Jesus usa ali a palavra para salvar, é a palavra grega sozo. E sozo é uma palavra usada para salvação, mas não somente no aspecto salvação, vida eterna, mas é uma salvação ampla, abrangente, completa e perfeita. Significa salvar de todos os males. Significa salvar das aflições, salvar de perigos, salvar de enfermidades. É uma salvação no âmbito completo. Então, quando Jesus fala: a tua fé te salvou, naquele momento Bartimeu, ele recebeu a salvação, da situação que ele estava vivendo, de um perigo social, de uma exclusão social. Ele agora tinha condição de ser reinserido na sociedade com dignidade. Ele foi salvo ali da sua enfermidade. Ele era cego e agora ele podia ver. Mas ele também foi salvo no Espírito. Ele recebeu ali a salvação eterna, porque ele creu em Jesus. E ele creu, meus irmãos, de uma forma tão diferenciada, que desde o início, quando ele ouviu que era Jesus, que estava ali passando, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele começa a clamar, ele começa a falar, começa a chamar Jesus por um título messiânico. Filho de Davi era o título messiânico para o Messias, o Salvador do povo de Israel. E ele começa, desde o início, a clamar Jesus como filho de Davi. Ele já estava reconhecendo, quando começou a clamar: Jesus, tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Por isso que quando ele comparece diante de Jesus, Jesus fala: a tua fé te salvou. E ele foi restaurado. Ele foi restaurado nas suas emoções, ele foi restaurado na sua saúde física, e ele foi salvo. E nós um dia iremos encontrar, e lá na glória nós vamos perguntar: ô Bartimeu, qual é o seu nome na verdade? Nós vamos conhecer qual é o verdadeiro nome do cego Bartimeu, que não teve nome, mas ele está nos aguardando, e juntamente conosco nós receberemos uma pedrinha,
com o nome escrito nessa pedrinha, e lá, meus irmãos, vai ser só glória. Só glória. E é isso que nos espera. Por isso, olhar para a ceia é olhar também para a salvação. Jesus é aquele que salva das trevas e nos transporta para a luz. Amém? Vamos ficar de pé? No nome de Jesus.